Seja muito bem-vindo ao Coletiva, o programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. E o programa segue com a nossa rodada de entrevistas com coordenadores da Unifev. São coordenadores de vários cursos, mais de 20 graduações, que estão com as inscrições abertas para o Vestibular 2022. O vestibular que é online e gratuito. Então a gente está com essa rodada de entrevistas aqui no Coletiva para levar para você as principais informações profissionais sobre esse mercado de trabalho relacionado a todos esses cursos. Então, para começar esse bate-papo de hoje, a gente recebe aqui o professor mestre, coordenador do curso de Medicina Veterinária, Ariângelo Fonseca. Professor Ari, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a todos pela participação, é sempre um prazer estar aqui, colaborar e também trabalhar com vocês. Tá certo, professor. Me conta agora, o jovem que está em casa, né, ele está indeciso nessa fase complicada da vida, né, tendo que decidir o que vai ser para o resto da vida, né? Então eu tenho perguntado isso a todos os coordenadores. Quais são as principais habilidades, o que tem que ser, no que esse jovem tem que pensar a hora que ele decide por medicina veterinária? Eu falo disso com uma tranquilidade bastante grande, porque eu tenho filhos nessa fase. Então é como se fosse um papo de pai para filho aqui, né? Esse é o nosso objetivo mesmo. O que para os meus filhos eu oriento sempre, eu acho que a regra vale, quer dizer, a regra na qual eu acredito. A primeira preocupação do jovem tem que ser fazer alguma coisa em que ele se sinta bem. Não necessariamente ser feliz, né? Porque ser feliz é bem, na minha concepção, complicado. Eu vou ser feliz ou vou estar satisfeito, né? Fazendo relativo, alguma coisa, né, sim, fazendo alguma coisa em que eu me sinta bem fazendo. Então, em primeiro lugar, assim, essa afinidade com a área, essa facilidade com a área, inclusive de já ter alguma experiência prévia com alguma coisa. Quando você faz alguma coisa que você não faz ideia do que te espera, é mais difícil. Mas sem perder de vista o mercado de trabalho, né? A gente vive numa sociedade hoje, falar de Brasil especialmente, muito complicado em termos econômicos, bastante difícil para os jovens que iniciam as carreiras aí fora. Então, aquela história de um olho no peixe e outro no gato, né? Olhar o que você tem como preferência, mas sempre julgar se o mercado de trabalho para isso é receptivo, está aberto, paga bem em alguns casos, né? Pode ser um fundamento de análise, mas sempre levar em consideração as duas questões. O que eu gosto de fazer, mas no que eu me encaixaria bem no mercado? No que o mercado me compraria, né, bem nesse momento. Eu acho isso importante. Essa questão da veterinária é sempre assim, né? Eu gosto de animais, então eu vou ser médica veterinária. O que você acha desse pensamento? É por aí mesmo? É o primeiro pensamento? Olha, gostar de animais eu acho que é fundamental, mas por isso fazer veterinária nem sempre. Porque quem gosta de animais, apenas ama animais, pode passar por situações na medicina veterinária que contradizem a esse fundamento, né? Por exemplo, eu preciso eutanasiar um animal em dadas situações. Então, a menos que você consiga fazer isso por amor, né? Mas você pode sofrer também demais por isso, pode ter um desgaste emocional, inclusive, por isso. Então, gostar de animais eu acho que é uma premissa, é um fundamento. Mas o curso exige mais que amor a animais, exige uma dedicação muito grande, profissionalismo, né? Em alguns momentos você tem que deixar o amor de lado e ser profissional. Isso é muito claro no exercício da profissão. E não gostar de animais, também não faço veterinária? Não, você tem uma área de atuação do médico veterinário em vários outros setores aí da economia, que você nem vai ter contato com o animal, né? Você vai ter contato com a medicina veterinária de uma forma bastante diferente, né? Então, é possível, então? Com toda certeza. E aí eu gostaria, então, que você nos explicasse melhor qual seria esse mercado de trabalho, né? Porque hoje o que a gente conhece é só a clínica do veterinário, né? Mas pelo que você falou, tem um campo bem extenso. Sim, olha, difícil dizer, sendo veterinário, que a veterinária é um dos cursos que mais oferece oportunidades em mais amplitude de áreas aí no mercado. Se você gosta muito de animais e vai abrir a sua clínica, você tem uma oportunidade bastante grande hoje, com um mercado extremamente crescente na área de pets, animais de companhia e tudo mais, nem mais tratados como animais, né? O que em alguns casos também é um erro, né? Mas, desculpe a deixa, mas assim, você pode ter contato com animais, desde os animais de companhia a animais de produção. Você pode trabalhar na área comercial em grandes empresas que contratam muitos veterinários, desde apresentadores de produtos, os divulgadores aí, até pesquisadores, desenvolvedores de produtos farmacêuticos, etc. Você tem na saúde pública uma área de trabalho muito promissora.
Todas as prefeituras do Brasil, elas contratam médicos veterinários. Votuporanga já tem uma meia dúzia, ou até mais, acho que tem 8 veterinários trabalhando, com oportunidades para mais veterinários. Isso em função do crescimento do mercado pet, em função da exigência social de mais cuidado com pets e muito em função da exigência de saúde humana, de saúde pública. O veterinário é um elemento importante nesse controle. Para vocês terem ideia, 70% ou mais das doenças que acometem humanos são de origem animal, são zoonoses. Quem trabalha com zoonoses no controle pleno disso é o médico veterinário, né? Então, há uma oportunidade de trabalho bastante grande nessa área também. E aí tem mais uma infinidade delas. Eu vou trabalhar com inspeção federal, que é um emprego público federal, que sempre tem concursos públicos, que remunera muito bem. Você vai ficar dentro de um frigorífico, como no Frango Rico, por exemplo, fazendo inspeção do alimento que vai ser servido nas mesas dos brasileiros por aí afora. Então, existem várias áreas de atuação. Na área de animais exóticos, né, zoológicos, animais silvestres ou selvagens. Então, você tem uma infinidade de áreas para todo gosto, né? Já que a gente está levando em consideração gostar ou não, para todo gosto de atuação que o médico veterinário queira escolher para a sua vida profissional. E é interessante a gente destacar essa questão do quanto cresceu o mercado pet, não é, Ari? E também essa questão da preocupação com a saúde animal. As prefeituras estão investindo nisso também. Então é muito legal, o mercado está em franca expansão, né? Então a gente tem que avaliar sobre 2 pontos de vista. O primeiro, de saúde pública. Eu sou das antigas, né? Estou formado há quase 35 anos, então eu fui forjado lá na base com vistas à saúde pública, mais do que para, sinceramente falando, é claro que a gente evoluiu junto com o mercado, mas eu fui criado mais como profissional voltado à saúde pública, ao controle de saúde pública, do que ao bem-estar animal. Hoje as coisas mudaram, a gente faz as duas coisas simultaneamente, estamos muito atentos ao bem-estar, mas muito voltados para a saúde pública. Então, com a evolução desse mercado, e evoluiu em 2 sentidos. Evoluiu tanto em número de animais, né? O número de animais no Brasil hoje é enorme. Cada casa tem 1 ou 2 cães. Chega a ter casas com mais animais do que pessoas, né? Algumas casas os animais são contados como pessoas, né? Em algumas casas. Então, esse mercado evoluiu em várias frentes diferentes. Com isso, o mercado para o médico veterinário cresceu junto. E médicos veterinários diferenciados, que entendam a profissão, a atuação como o atendimento do tutor com profissionalismo, né? Levando em consideração aspectos de marketing, de relacionamento pessoal, etc. Então, está cada vez mais complexo esse mercado de atuação no mundo pet. E bilionário o mercado, né? Cada dia você tem, aqui em Votuporanga tem lojas extremamente interessantes, grandes do ponto de vista econômico, voltadas inteiramente para o mercado pet. Né? Muito criativo, né? Os produtos são muito criativos, eu acho barato. Sim, tem de tudo. Tem de tudo. Agora vamos falar então um pouquinho mais sobre o curso, Ari. Como ele está estruturado hoje na Unifev? Quais são as principais disciplinas hoje que o aluno vai ver no curso de Medicina Veterinária? Olha, o nosso curso está formando agora a 2ª turma. O que quer dizer isso? Já é um curso maduro. Ainda há o que amadurecer nesse caminho, né? Porque tem algumas fases que a gente precisa passar por elas. Já vamos tocar no assunto aqui, a questão do reconhecimento. A gente ainda não é reconhecido por conta da pandemia. Esse reconhecimento deveria ter vindo em 2020. Foram todos os processos suspensos. Creio que agora em 2022 o processo de reconhecimento finaliza. Em que isso implica? Absolutamente nada, porque quando o processo de reconhecimento ele não caminha por uma razão que não é derivada aqui da Unifev, quer dizer, foi causada por um fator externo, todos os órgãos reconhecem os formados como profissionais. Então, a turma que se formou em 2020, todos estão com o CRMV, com a carteirinha, atuando no mercado de trabalho. Aqui em Votuporanga já tem ex-alunos nossos em clínicas, inclusive. Ou seja, não há prejuízo para o aluno que está se formando, que se formou no ano passado, que vai se formar agora, ou que porventura se forme no ano que vem sem o reconhecimento, desde que o reconhecimento, o não reconhecimento não seja provocado por nós. E nós estamos inteiramente regulares. O curso está prontinho há 2 anos para o processo de reconhecimento. Reconhecimento do MEC, né? Do MEC, isso, reconhecimento pelo MEC do curso. Na Unifev não existe histórico de nenhum curso que não tenha sido reconhecido.
Então, a gente não tem a menor preocupação com isso. Acho que o aluno, o pretendente, né, o candidato ao vestibular, a família principalmente, é uma preocupação nossa de pais, né, com essa história do reconhecimento, estejam muito tranquilos com isso. Não há a menor possibilidade, um curso que já está na sua segunda turma agora de formandos, um curso que tem toda a estrutura montada, isso é bem legal, hospital veterinário funcionando plenamente. Nesse ano a gente abriu lá no mês de fevereiro para cá. Por que nesse ano? Porque nós abrimos em 2019, inauguramos o hospital veterinário, pandemia, fechamos por obrigação legal e reabrimos em fevereiro e estamos tocando a vida. Estagiários, movimento, atendimento ao público, né, especialmente ao público interno da Unifev, a estrutura está toda montada. Agora a gente já tem disponível também uma estrutura para grandes animais que fica na ETEC, por uma parceria entre Unifev e ETEC, para as aulas práticas de clínica de grandes, cirurgia de grandes, produção animal na área de suinicultura, avicultura, bovinocultura, etc. Então, a gente tem lá um campo que nós chamamos um cenário de prática pronto também para uso do curso de medicina veterinária aqui da Unifev. A estrutura da matriz curricular, não sei se todos sabem disso, mas qualquer curso em qualquer escola, até nas públicas, nas principais aí, USP, eles precisam seguir as diretrizes curriculares nacionais. Então a escola, a faculdade, a universidade, eles não são livres para criarem a sua matriz. Eles têm um norte, eles têm um documento que se chama diretriz curricular, que nós temos que seguir. Então, nós temos um curso baseado nas diretrizes curriculares agora, que são novinhas, a última versão, 2019, que atende plenamente todas as disciplinas, que, inclusive, por exemplo, medicina veterinária legal é uma exigência. O que esse cara faz? Faz perícias, né? Perícias de modo geral na área de veterinária. E está lá dentro da matriz. Desde dessas áreas que eu já citei, clínicas, cirurgias, que é fundamental, laboratório, patologia clínica, área de grandes, produção animal, avicultura, suinocultura, na área de animais selvagens tem uma disciplina, na área de inspeção, tecnologia de produtos de origem animal, que você vai aprender alguma coisa de processamento, de qualidade de alimentos. O curso de graduação tem essa cara generalista. A partir daí, o aluno que escolha uma ou outra área de atuação, ele precisa buscar especializações. O curso, ele é quanto tempo, Ari? São 5 anos. 5 anos, sendo 4 anos, os 4 iniciais, os 8 primeiros períodos de disciplinas, e os 2 últimos, agora, por força das DCNs atuais, os 2 últimos para a turma que se inicia em 2022, os 2 últimos serão dedicados a estágio. Aí o estágio tem 2 divisões, metade dele tem que ser cumprido dentro aqui da Unifev, dentro do Hospital Veterinário da Unifev, metade dessa carga, e a outra metade fora, na área em que o aluno escolher. O aluno ele é livre para fazer parte do estágio numa dessas áreas que nós estamos comentando aqui. Que seria uma especialização, né? Seria o início de uma especialização. É um momento em que ele define a sua trajetória profissional. Né? Tá. Eu gosto muito disso, vou lá fazer um estágio para ver se é isso mesmo que eu quero. Ele ainda vai ter oportunidades de mudanças por aí afora, né? Mas é um momento em que o aluno passa por várias áreas daí da atuação que nós estamos comentando e vai poder escolher em qual delas se sentiu, como eu falei, mais tranquilo, mais satisfeito, né? Mais feliz até. Legal. Então, repassando, né, a medicina veterinária ela tem uma estrutura muito grande. Tem o hospital veterinário, que fica na cidade universitária, que é para esses alunos, né, para esse atendimento desses alunos, a prática dos alunos, e esse curral, né, que é uma extensão, aí, um outro espaço, que é lá na ETEC, também aqui em Votuporanga. Só um lembrete, todos os interessados podem visitar. Tá bom? Então, se existem alguns aí que, eu gostaria de fazer veterinária, mas eu estou inseguro, vem conhecer, vem falar com a gente. Fico todos os dias lá, nem sempre em todos os horários, mas tem sempre gente, professores, está bem movimentado já, inclusive. Então, estejam à vontade, podem visitar quando quiser essa estrutura da qual a gente está falando aqui. Bacana, muito interessante. Então, você de casa que ficou aí interessado em visitar, em conversar um pouquinho mais com o professor Ari, a gente vai deixar aqui o telefone da Unifev para vocês buscarem mais informações sobre isso. E, Ari, o curso, ele presta algum atendimento ou algum serviço voltado para a comunidade? Esses espaços, por exemplo?
Sim, o hospital veterinário é aberto ao atendimento. Nós temos ainda uma questão de atendimento do público em geral, mas o público, qualquer pessoa hoje vinculada à Unifev em algum tempo, por exemplo, eu fiz Unifev, estudei na Unifev há 10 anos atrás, ele tem um cadastro aqui, ele tem um RA, né, ainda, e a gente pode atender. Nós estamos limitando o atendimento ao público interno da Unifev, ainda por uma questão experimental, para a gente ver e adequar o hospital a esse nível de atendimento, né? E por incrível que pareça, a gente está com a agenda lotada. Então, para prestar um bom atendimento, para fazer um atendimento acadêmico, que é bom que se destaque aqui, né? O que isso quer dizer? O seu animal vai estar numa consulta clínica com um profissional, médico veterinário, e com mais 3, 4 alunos ali do lado. Então, o tempo de execução dessa atividade, ele é mais lento. Então, acaba, sim, demorando um pouco mais uma consulta, demorando mais um procedimento, por conta de deixar que todo aluno aprecie, avalie o que está acontecendo, preencha uma ficha, converse com o tutor, quer dizer, entenda o caso, faça uma anamnese. Ou seja, a finalidade é acadêmica, é formação profissional dos alunos que estão lá. E não comercial, aquela coisa do atendimento a toque de caixa, né? Vou atender porque, então, é tranquilo, é calmo, é muito dedicado, é agendado. Legal. E é muito bem feito, com uma qualidade lá em cima, em termos de atendimento. Claro, sem demérito para nenhum colega veterinário que esteja atendendo por aí. Mas é obrigação nossa fazer mais bem feito do que o geral, por conta do aluno estar aprendendo lá durante o atendimento, né? Então, todos os atendimentos são feitos na presença hoje de estagiários. Legal, legal, professor. Bom, o curso de medicina veterinária, então, pelo que percebemos, tem várias vantagens, vários diferenciais. Deixa, então, uma mensagem para o pessoal de casa que está nos assistindo. Que legal, olha, sou veterinário há 35 anos, 34, para não mentir, né? Há 34 anos, essa profissão me ofereceu, ao longo desses 34 anos de vida profissional, várias oportunidades. Pude fazer um punhado de coisas aí ao longo do tempo, cada uma delas até em áreas diferentes, inclusive ser professor e coordenador, né, que é um negócio bem legal, bem interessante, estudar mais, fazer pós-graduação. Então, é uma área que não se limita no curso de graduação, é uma área que não se limita a uma atuação em um campo somente. Por isso eu recomendo, inclusive, né, acho que é bem interessante, passível de várias possibilidades aí na vida profissional de todo mundo. Mas também vou dar um recadinho. É um curso um pouco mais difícil, por falar dessa maneira, né? Porque você vai estudar várias espécies de animais, desde microbiologia, anatomia, até fisiologia, até nutrição, que varia de espécie para espécie. Então, assim, exige do veterinário uma dedicação bacana. Uma atualização também constante, né? Uma disposição para estudar, essa vocação para estudar um pouco, né? Porque você vai ser um bom profissional dependendo do quanto for um bom aluno aqui também. Você sabe qual é a instituição que dá show em educação? Isso mesmo, é a Unifev, um centro universitário com 55 anos de tradição. Aqui você encontra professores altamente capacitados, qualidade de ensino e uma estrutura que é um show à parte. Na hora de escolher, escolha a melhor. Unifev, aqui quem faz o show é você. Vestibular Unifev, prova 100% online. E agora vamos então conhecer um pouquinho mais sobre a área de administração. É isso mesmo, eu estou aqui com a professora mestre Lilian Sanches. Ela é coordenadora do curso de administração aqui da Unifev, também de ciências contábeis. Lilian, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. A gente está aqui, Lilian, buscando orientar os jovens, né, que estão aí nessa decisão importante para a vida deles, que é escolher, optar por um curso de graduação, né? A Unifev está com as inscrições abertas do vestibular e a gente continua então essa rodada de entrevistas com coordenadores da Unifev. Lilian, vamos então começar falando sobre isso. Quais as habilidades esse jovem deve ter para cursar administração, né, para ser um bom profissional em administração? Então, Fabiola, a administração é muito ampla, né? Então, assim, ela de uma forma geral, a pessoa gostando de contabilidade, de matemática, de marketing, de mercado, de comercial, de processos, de negócios, né? Então, como ela tem um campo amplo, essas habilidades elas são muito gerais, né? Então, eu gosto muito de marketing.
administração. Porque ele pode depois fazer umas especializações, Isso, né, Lília? ele pode direcionar a carreira, né? Então, assim, eu gosto do mercado digital, administração. Eu gosto de vendas, administração. Eu gosto de custos, administração. Então, assim, é muito amplo, né? O jovem, ele se identifica na administração justamente por essa possibilidade de ter diversos caminhos, né, diversas oportunidades à sua frente. Muito bacana a gente falar sobre isso, porque realmente muita gente opta por administração como se fosse uma base, né, desse currículo, e depois ele determina aí a especialização onde ele quer atuar, porque são inúmeras possibilidades, né? Dá alguns exemplos pra gente. Departamento pessoal, recursos humanos. Então, eu gosto de lidar com pessoas. A administração, a gente traz isso. Não, eu gosto de processos, né? Eu gosto de logística. Então, você tem essa possibilidade, a faculdade te dá a base, você direciona a sua carreira a partir disso. Eu gosto de bancos também, a gente tem a administração da área financeira, né? Então é um mercado muito amplo, por isso que, como a gente disse, as pessoas vêm muito para a administração justamente, tô na dúvida, não sei muito o que fazer, eu vou para a administração, porque lá eu consigo me encontrar, eu consigo encontrar um ponto que eu me entenda bem com isso e satisfaça, né? Bacana. E esse curso também, ele é muito tradicional aqui na Unifev, né, Lília? É muito conhecido, né? E isso é um dos mais tradicionais, né? Então, assim, a nossa base da administração é muito sólida. A gente já formou muitos profissionais, né? E profissionais que atuam tanto na cidade como fora do país. Legal. E aí você falou também sobre essa questão dos órgãos públicos. O curso de administração também é muito solicitado em concursos, né? Tem muitas possibilidades de concursos públicos, né? Isso. As portas para a administração são muito amplas na área de concurso, né? Tanto no mercado financeiro como na área de concursos, né? O administrador, ele pode participar de N concursos, né? E a área pública hoje é muito promissora. Com certeza. Agora fala um pouco pra gente sobre a estrutura desse curso. Quais são as principais disciplinas? Quanto tempo tem esse curso? E as aulas também são noturnas? O curso, ele é de 4 anos, né? Ele é noturno. As disciplinas, elas são amplas, mas a gente tem foco em gestão de pessoas, a gente tem foco financeiro. Na parte interna, como processos, gestão de materiais, né? Produtos e materiais, gestão de serviços, né? A parte contábil, que também é a base para a informação. Ele acontece lá na cidade universitária. Nós temos laboratórios de informática, onde esse curso ele também é estruturado, tem uma parte prática para isso, né? E uma parte forte desse curso é o estágio. Então, durante o curso, o aluno passa, né, por vários módulos de estágio que os preparam para o mercado de trabalho, né? Ainda assim, dentro desses estágios, grande parte dos alunos são contratados, porque eles vão para a empresa para poder fazer o estágio, colocar a prática, né, e acabam por ser contratados nas empresas. E essa questão do estágio, a partir de qual período que ele começa a fazer? Isso, é a partir do 3º ano, né? Então, a partir do 5º período, o aluno já começa a fazer o estágio e ele passa os 2 últimos anos. Ao final do estágio, ele precisa apresentar tudo isso, né? Esses estágios, eles são homologados pelas empresas por onde eles passam. Ele pode passar por uma ou mais empresas durante esse estágio e no final ele apresenta esse resultado do trabalho. Inclusive, ele tem a oportunidade de fazer uma melhoria, uma inserção dentro desse estágio. Legal. E é legal falar também, né, Lília, o apoio que a Unifev dá através da EJA Unifev, né, que é um núcleo aqui que acompanha esses alunos em estágios e ajuda, né, esses alunos nessa inserção no mercado de trabalho, né? Importantíssimo, porque hoje nós temos até mais ofertas de estágio para a área de administração, porque os alunos já estão empregados, né? Então, a EJA Unifev traz essa oportunidade, a oportunidade é remunerada, então o aluno vai para o mercado já remunerado, na maior parte das vezes ele permanece sendo contratado pela empresa. E a gente tem um volume grande, então no momento a gente tem mais oferta do que alunos que precisam do estágio. Que bacana, muito bom. Agora então me fala sobre a estrutura do curso. Vocês têm laboratórios também para prática? Como funciona isso na administração? Temos. Nós temos laboratórios de informática, né, que eles trabalham as disciplinas que são práticas e também trabalham o ambiente de simulação. Então, é totalmente estruturado para receber esse aluno. Bacana, então tá joia. Me fala uma coisa também, vocês têm algum trabalho com a comunidade, algum atendimento?
Nós temos, né, o curso de administração, em algumas disciplinas, ele faz essa interação com a comunidade. Então, por exemplo, a gente tem situações em que o aluno desenvolve no terceiro setor, por exemplo, alguns trabalhos, como desenvolvimento de fluxo de caixa, treinamento de educação financeira. Então, a gente tem sim esse trabalho. Em alguns casos, o próprio aluno procura o terceiro setor para estar desenvolvendo, e outras situações, o terceiro setor ou a comunidade vem até nós e a gente oferece isso. Legal, muito bom. Boas mensagens. Então, a gente vai reiterar aqui para vocês, né, as possibilidades inúmeras de administração, do formado em administração, e a gente está aqui divulgando, então, o curso de administração da Unifev. Lilian, deixa então uma mensagem final para esse pessoal que está em casa nos assistindo, né, tá aí nessa dúvida, faço ou não faço? Fala então com esse pessoal de casa. Bom, gente, quero convidar vocês então para vir, né, fazer o vestibular da Unifev, venham conhecer o curso de administração. A gente também se coloca à disposição, Fabiola. O aluno entra em contato com a faculdade e a gente retorna, né? Venham fazer vestibular, venham fazer administração, venham conhecer a nossa tradição de curso. O nosso curso é nota 5. Né, Nossa, no ENAD, então curso de administração, além da tradição reconhecida, ele também é nota 5 no ENAD, então convido a todos para que venham fazer o vestibular e estudar conosco. Tá aí, então, um curso de excelência para você, aqui pertinho, né, em Votuporanga, o pessoal da nossa região toda também, que prestigia a Unifev. Fica, então, essa dica incrível do curso de administração, né, é um curso reconhecido pelo MEC com nota 5, levando em consideração que é de 1 a 5. Então, nota 5 é como se fosse a nota 10, né? É a nota máxima, então, aqui para o curso de administração da Unifev. A gente deixa o nosso convite para vocês. Faça administração na Unifev. Você sabe qual é a instituição que dá show em educação? Isso mesmo, é a Unifev, um centro universitário com 55 anos de tradição. Aqui você encontra professores altamente capacitados, qualidade de ensino e uma estrutura que é um show à parte. Na hora de escolher, escolha a melhor. Unifev, aqui quem faz o show é você. Vestibular Unifev, prova 100% online. E agora aqui comigo, então, o professor mestre Fernando Menechelli, que é o coordenador do curso de Engenharia da Computação. A Unifev que tem diversos cursos em engenharia, como eu comentei já aqui, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia de computação. É da computação ou de computação? Da computação. Da computação, pronto. Engenharia elétrica e engenharia mecânica. Então tá aí mais uma graduação super importante, muito tradicional, conhecida, né, reconhecida, né, Fernando, aqui na Unifev. Enfim, são várias possibilidades de atuação desse profissional, né? Conta um pouquinho pra gente como é o mercado de trabalho hoje. Bom, o mercado de trabalho da engenharia de computação está extremamente aquecido, né? Ele trabalha com tecnologia, então, assim, o foco principal da engenharia é a automação, né? Automação e programação. Então, onde ele pode atuar? Em todas as montadoras de veículo, né? Carro, caminhão, enfim, tudo, naval, enfim, todos. Ele pode atuar dentro de pequenos ambientes como desenvolvedores de sites, de projetos de escritório, coisas desse tipo, de aplicativos, etc., mobile. Ele pode trabalhar como supervisor, ele pode trabalhar como representante, ele pode trabalhar dentro, hoje, uma tendência muito forte dentro da área de IA, inteligência artificial, né, onde a gente ouve aí bastante ligações telefônicas que não são humanos que estão falando, sim, são uma linguagem de programação que está conversando com você, né? Tem algumas empresas que estão utilizando essas tecnologias, né, de inteligência artificial, empresas de setor da televisão mesmo, né, do setor da internet, de venda, compra e venda, né? A tecnologia hoje está em tudo, né, Fernando? Está em tudo. E principalmente agora com a pandemia, eu falo que causou uma revolução digital, né, parece, né? Exato. Nós estamos agora vivendo a proximidade com a 5ª revolução, né? Então, nós estamos passando pela 4ª revolução. Então, a gente tem a revolução industrial. Então, nós estamos passando pela 4ª ou a 5ª revolução agora. E essa revolução é a tecnológica, né? Então, o profissional da engenharia de computação, ele está extremamente solicitado no mercado de trabalho, tanto é que os meus alunos, todos estão estagiando.
Todos, Legal. até os do primeiro ano estão estagiando. Então, desde o primeiro ano já tem essa oportunidade. Desde o primeiro ano ele já tem essa oportunidade, então ele está muito requisitado, né? Então, um profissional que precisa trabalhar com tecnologia o tempo inteiro e gosta disso, e, enfim, é uma área vastíssima. Até a parte de automação de portão, automação de residência, né? Então, ele está, assim, muito solicitado. Bacana. Não só na parte de desenvolvimento de softwares, Tá. né, que muitos vêm pensando só nisso, mas aqui eles encontram um universo muito maior, uma possibilidade muito maior de atuação. Fernando, e a gente percebe que esse profissional, muitas vezes, ele acaba ficando nos bastidores, né, das criações, e a gente, como leigo, não sabe que por ali passou um engenheiro da computação, né? Dá alguns exemplos de coisas e situações que esse profissional talvez esteja envolvido e a gente não sabe. Por exemplo, na impressora 3D, que hoje a gente consegue ver muita coisa, né? Talvez está chegando até na tua casa aí algum pedido, um produto que você fez, ele foi impresso numa impressora 3D. Então, a impressora 3D é um engenheiro da computação que produz, que ele fica por trás. Tá. Né? Então, tem todo o processo da parte do software, que é o desenvolvimento do objeto em 3D, em 3 dimensões, e depois a parte da impressão. Né? Então, a parte da impressão é a parte do robô. Então, ele constrói o robô, ele vai construir o robô de acordo com a necessidade do material que ele queira imprimir. Então, tem um filamento, hoje estão imprimindo tecidos humanos, estão imprimindo rins, corações, etc., dentro de uma impressora. Então, esse profissional está por trás. Legal. Né? Dentro da área automobilística tem toda a parte de automação do carro, porque hoje o carro é totalmente elétrico, né? Tudo, parece que em tudo tem uma tecnologia ali, né, inserida, né, Exato, Fernando? todos estão ali, né, as tecnologias. Vamos colocar nesses chatbots que a gente fala aí, que são essas pessoas que conversam com a gente, só que não são humanos. Né? Então tem lá aquela da Magazine Luiza, aquela moça que aparece na televisão, não é humano, né? É um projeto, é um robô que está conversando, é uma inteligência artificial, que quem está por trás disso é o engenheiro da computação. E me conta uma coisa, me falaram no VAR, o VAR também tem isso? O VAR também, porque o VAR, ele é uma tecnologia que tem programação ali dentro, né? Então, o engenheiro da computação também pode trabalhar ali dentro. Está por trás também dessa ideia. Dessa ideia. Legal. Agora me conta uma coisa, o curso de engenharia de computação, da computação, ele é muito tradicional, muito reconhecido aqui, e tem, eu imagino, muitos cases de sucesso. Temos profissionais aí bem colocados no mercado de trabalho, então? Temos sim, temos profissionais assim, egressos que já saíram e entraram direto na IBM, que é uma grande empresa de tecnologia. Nossa, referência, é referência. Uhum. Inclusive, ele é chefe, ele não trabalha, ele é chefe, ele coordena uma equipe de desenvolvimento, né, dentro da IBM. Temos egresso também que está trabalhando na Oracle, que é uma empresa de banco de dados, muito famosa também. Temos alunos que estão em outros países, trabalhando em outras empresas. Temos profissional egresso também que está trabalhando dentro da UOL. Né? Enfim, temos assim muitos cases de sucesso aqui. Ótimo. Né? E aí, fala um pouquinho pra gente quais são as habilidades requeridas para esse profissional. O jovem que está em casa hoje, está um pouco indeciso, o que ele precisa pensar na hora de decidir pela engenharia de computação? Bom, como todas as engenharias, ele deve gostar de cálculo. Né? Que eu falo isso porque às vezes ele assusta um pouco, mas ele precisa de cálculo, ele precisa gostar disso, ele precisa ser uma pessoa dinâmica, ele precisa ser uma pessoa ágil, ele precisa ser uma pessoa que gosta de inovação o tempo inteiro, gosta de tecnologia, é aquele cara que gosta de ficar lá com o celular, com o computador, quer estar desvendando quem está lá dentro do computador, como é que eu faço aquilo, né? Então ele é um profissional assim, bastante versátil também, porque eu falo assim que a engenharia de computação está em todos os lugares, tem que saber de tudo ao mesmo tempo nada. Por quê? Se você vai fazer um software, né, ou um robô lá para medicina, você vai ter que saber o que eles querem. Então você vai ter que saber das veias, se for fazer um robô para tirar sangue, se ele vai chorar, se ele não vai, se esse sangue vai sair fácil, se não vai. Então ele tem que saber todo esse processo, né? Então ele vai saber de muita coisa dentro da área de atuação que ele for escolher. Então se ele for para a área automobilística, ele vai ter que saber tudo de carro, né? Mas ele vai acompanhar, ele não vai desenvolver o carro.
mas ele vai desenvolver os sensores que estão no carro hoje. Então a gente tem lá o painel digital, tem uns que estão touch, tem uns que não, que a gente loga o carro no telefone, né? Então ele vai precisar acompanhar essa tendência, essa tecnologia. Então o que eu falo, quais são as habilidades desse profissional? Ele tem que ser versátil, ele tem que ser tecnológico e inovador. E estudar sempre, né? Porque é uma área que atualiza demais, né? Exato. Fernando? A nossa área, de 6 em 6 meses, a gente tem que estar atualizando, tem que estar estudando. Então, todo projeto que a gente vai fazer, a gente precisa estudar. Então, vamos supor que eu vou lá para biologia, eu vou, sei lá, fazer um sistema para reconhecimento de DNA. Você sabe DNA? Não sei, eu vou ter que estudar um pouquinho para poder jogar isso aí para a computação. Né? Então, eu vou jogar isso para a programação e a programação, o computador vai desenvolver toda essa parte, esse processo, e aí, então, eu consigo fazer um software. Então, eu tenho que sempre estar estudando. E pelo que você fala, é uma profissão de apoio a muitas outras, né? Ele trabalha sempre em conjunto, né, com outras pessoas. E esse profissional, ele pode ser autônomo, ele pode trabalhar em que tipo de empresa? Ser contratado por outras empresas? Como é que é? Olha, esse profissional, ele pode ser, assim, freelancer. Ele pode trabalhar, né, sozinho, de casa. A maioria hoje trabalha home office, né? Ele pode ser contratado, né, por grandes empresas, por pequenas empresas, né, por todos os desenvolvimentos de setores ele pode ser contratado. Ou ele pode atuar freelancer, né? Como que eu falo, autônomo. Autônomo, né? Tá Então certo. ele tem, assim, ele é muito vasto esse universo da engenharia da computação. E uma coisa legal também que eu percebi é essa questão do uso da língua inglesa, né, Fernando? E talvez essa seja também uma coisa bem importante para quem vai fazer engenharia da computação, né? Porque a maioria das bibliografias estão em inglês. Os softwares, os melhores, estão em inglês. Né? Então, por exemplo, uma das formas de seleção do aluno, do profissional formado, uma delas é alguém te liga e começa a falar um negócio lá que você não entendeu. Ele está falando em inglês, marcando um horário, uma data para entrevista. Se você entender o que é o horário e onde é a sua entrevista, provavelmente você sabe inglês. Sim. Então você vai se direcionar até lá e você vai fazer a sua entrevista. Né? Interessante. Então ele precisa saber inglês também. Agora vamos falar um pouquinho então da estrutura do curso. Fernando, quanto tempo é de curso? Em que período são as aulas? E quais os laboratórios hoje que esse aluno vai encontrar aqui na Unifev? Bom, nós temos aí, a engenharia de computação são 5 anos, são 10 períodos, né? Esse curso é oferecido no período da noite, noturno, e a gente também tem aula remota e aula EAD, né? Sim. Por que aula remota e EAD? Porque o nosso público também está remoto, também está EAD, então ele tem que acostumar a entender que isso é importante para ele. E ele vai precisar atuar nessa parte. É uma tecnologia que ele vai atuar, justamente. É exatamente isso, porque, por exemplo, se ele está desenvolvendo um software lá no Rio Grande do Sul, vamos supor, e ele mora, sei lá, no Rio Grande do Norte, como é que ele vai desenvolver? Ele vai ter que atender, vai ter que tentar desenvolver toda essa parte de tecnologia, mandar para lá, verificar se deu certo, se não deu. Então, ele é um profissional tecnológico, né? Eu falei, então ele tem essa habilidade, ele precisa adquirir essa habilidade, né? Bacana. Bom, hoje nós contamos com vários laboratórios. Nós temos lá na cidade universitária, onde o curso acontece, nós temos 5 laboratórios de informática e um laboratório que a gente está montando mais específico para a engenharia, para as engenharias, né? Com softwares especializados e tudo mais. Então, ele tem um campo bastante grande ali dentro de desenvolvimento, estudo, enfim, de aulas dentro desses laboratórios. E a gente tem laboratório de eletro e eletrônica, onde eles vão desenvolver a parte de hardware. Então, eles vão desenvolver robô, vão trabalhar com microsensores, microcontroladores, vão construir robô mesmo, vão fazer braço mecânico, vão construir carro que anda, que para, que tromba, que vira, né? E detecção de um monte de coisa, né? Então, isso é muito bacana. É uma área muito promissora, realmente, Exato, né, Fernando? nós temos uma biblioteca muito boa. Temos a biblioteca física da Unifev, que é assim, muito boa, excelente. E nós temos 2 bibliotecas virtuais, onde o aluno não precisa nem sair de casa para buscar um livro. E essas bibliotecas, assim, estão recheadas de referências maravilhosas. Que bacana. Quais são as principais disciplinas que esse aluno vai encontrar aqui, as áreas de estudo? As áreas de estudo são a parte de programação, a parte de matemática e a parte de automação.
Tá. São essas 3 linhas de desenvolvimento. Ok, né? então, perfeito. Bom, Engenharia da Computação aqui, agora, nesse momento, falando com o Fernando Menechelli, professor mestre, coordenador aqui da Unifev. Professor, então deixa uma mensagem final para o pessoal de casa, né, para esses jovens que ainda estão na dúvida. Fala um pouquinho mais sobre o curso de Engenharia da Computação. Bom, engenharia de computação, não sei se vocês perceberam, eu sou apaixonado por isso, né? É um universo, para quem gosta, é fantástico, né? Porque a gente vai desenvolver um monte de problemas do mundo cotidiano e ele vai se transformar no mundo real, virtual, por exemplo, né? O VAR do futebol foi feito pela engenharia da computação, né? Então, se você tiver alguma dúvida e ainda estiver querendo conhecer um pouco melhor, as portas da Unifev, do curso, estão abertas para vocês. Podem entrar em contato com a gente, marcar um horário, a gente está à disposição aí para vocês poderem conhecer a estrutura, conhecer um pouquinho do curso, né? Eu só não falo para que vocês venham assistir uma aula conosco, porque as nossas aulas ainda estão remotas, né? Mas se você assim quiser, a gente dá um jeito de colocar vocês dentro de uma aula aí, para vocês conhecerem. Tá? Então, assim, é um curso, se você gosta de tecnologia, faça engenharia da computação. E o momento é agora, o momento da tecnologia é agora, né, Fernando? Estamos aí passando a pandemia com essa retomada econômica, as empresas estão cada vez mais preocupadas em se manterem atualizadas, em melhorar processos e já entenderam a importância do digital, né, da tecnologia mesmo, dos computadores, e esses profissionais com certeza são fundamentais. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada e ainda mais sucesso aí para você. Muito obrigado. Tá certo. Então, fica o nosso convite. Faça engenharia de computação aqui na Unifev. As inscrições do vestibular 2022 estão abertas. Você sabe qual é a instituição que dá show em educação? Isso mesmo, é a Unifev. Um centro universitário com 55 anos de tradição. Aqui você encontra professores altamente capacitados, qualidade de ensino e uma estrutura que é um show à parte. Na hora de escolher, escolha a melhor. Unifev, aqui quem faz o show é você. Vestibular Unifev, prova 100% online. Continuamos então com Coletiva Especial Vestibular 2022 aqui da Unifev. Eu recebo aqui agora então a professora mestre Maria Gabriela Ribeiro dos Reis. Ela é coordenadora do curso de Engenharia Mecânica aqui da Unifev. E Gabi, a gente tem aqui várias engenharias, né, com inscrições abertas para o vestibular. Vamos repassar aqui para o pessoal de casa conhecer. Engenharia agronômica, né, que é a agronomia, engenharia civil, engenharia de computação, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Então, são 5 possibilidades de graduação nessa área de exatas aí de engenharias. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, com a Maria Gabriela, Gabi, né, Gabi? Sobre engenharia mecânica, Gabi. Quais são, então, essas possibilidades de atuação, né? O formado em engenharia mecânica, ele tem inúmeras possibilidades. Conta pra gente. Isso. O bacana, né? A gente tem um leque aqui de engenharias para oferecer para o nosso aluno, que quer cursar a área de exatas. E o bacana é que a engenharia em si traz um leque pra gente. Então, além de trabalhar nas nossas áreas específicas, nós temos algumas áreas de atuação. Muitos bancos contratam engenheiros pela base de cálculo. Exatamente, legal. Pela base de cálculo que a gente tem. E dentro das nossas áreas também, a gente tem sido muito contratado para a área de vendas, né? Porque a gente entende do produto que está vendendo. Então, a gente também trabalha nessas áreas. Bom, falando especificamente da área da engenharia mecânica, aqui a nossa formação de engenheiro mecânico é engenharia mecânica com formação plena, ou seja, dentro das áreas da engenharia mecânica, o aluno que faz, né, engenharia mecânica na Unifev vai estar apto para trabalhar em todas essas áreas. Quais são essas áreas? A gente tem 3 grandes áreas. Então, a área de projetos, ou mecânica dos sólidos, que a gente chama, que é onde a gente trabalha com todo tipo de estrutura metálica. Então, dimensionamentos de estruturas, na parte de resistência dos materiais, então dimensionamentos de peças, de equipamentos, de máquinas, análise de vibrações, controle desses equipamentos, então a gente trabalha dentro dessa área. Dimensionamento de peças também, né? A gente tem a área de materiais e processos de fabricação. Então, eu vou fabricar uma pecinha, né? Vou fabricar um pistão. Qual o material que eu vou utilizar? Qual o tratamento térmico que eu vou fazer para esse material? Então, é dentro dessa área. O processo produtivo que ele vai passar, né? Então, como que vai ser o processo dele? Quais as fases desse processo? Qual o melhor processo para fabricar essa peça? Então, também temos essa área. E uma área que às vezes é um pouco assim, menos conhecida dentro da engenharia mecânica, que é a área de ciências térmicas, né?
né? Então ali a gente trabalha toda a parte de refrigeração, ar-condicionado, então sistemas hidropneumáticos, trocadores de calor, toda a parte de aerodinâmica, então a gente trabalha com escoamento de fluidos, então a gente também trabalha dentro dessa área. Tá, então, mais uma graduação com inúmeras possibilidades de trabalho, né? Isso, e uma coisa que está muito em alta agora é a área médica também, né? Então, assim, tudo que a gente trabalha com inovação, tecnologia, conforto para o ser humano, a gente trabalha dentro da engenharia e não ficaria de fora a área médica também. Então, a gente também tem estudos, trabalhamos tanto com equipamentos, né, que vão trazer um aperfeiçoamento para o médico utilizar numa sala de cirurgia, como próteses também para pessoas que precisaram amputar algum membro. A gente faz análise também de escoamento em aneurismas cerebrais, então a gente faz esse estudo, tudo para conseguir dar um suporte melhor para a medicina, para tratar seus pacientes. Que bacana. A engenharia é mesmo isso, né? Ela constrói possibilidades, isso. Né? Ela atua no início dos processos, vamos dizer assim? Então todo assim, né? A gente sempre fala, né? Tudo que vai trazer melhorias, conforto, inovação para as pessoas, a gente está ali trabalhando para isso. Legal. E o curso de engenharia mecânica, Gabi, quais são as disciplinas que ele passa? Qual é o laboratório que a gente tem? Conta um pouquinho sobre essa estrutura. São 5 anos ou 4 anos? São 5 anos, né? O curso de engenharia aqui, engenharia mecânica, e a gente tem uma base muito forte, igual eu falei, de cálculo. Então, no início do curso a gente tem cálculo, física, química, né? A gente tem toda essa base. E aí, partindo daí, a gente entra nas áreas específicas, né? Então, a gente tem, vou citar algumas como específicas, né? Resistência dos materiais, elementos de máquina, onde a gente aprende a fazer dimensionamento de peças, disciplina de mecânica dos fluidos, onde a gente vai aprender a fazer toda a análise de fluido, disciplina de sistemas hidropneumáticos, refrigeração e ar-condicionado, materiais de construção mecânica, então todos os tipos de materiais, seleção e especificação dos materiais. Aí a gente tem uma infinidade de disciplinas, né, específicas para dar essa formação plena para o engenheiro mecânico. Legal. E eu imagino que com essa quantidade, né, de possibilidades, esse engenheiro, geralmente vai decidir por alguma dessas áreas, né? Costuma ser assim. E aí ele vai trabalhar onde exatamente? Qual é o campo de trabalho dele? São empresas, prefeituras? Qual é o mais comum aí? O mais comum, né, são os alunos que se formam, né, o engenheiro mecânico para trabalhar dentro das empresas. Então, na empresa ele pode trabalhar dentro de um processo produtivo, né, o processo de fabricação de uma peça, por exemplo. Ele pode trabalhar numa área de pesquisa, né, então, citar um exemplo, a gente tem a Embraer e ali ela produz avião, então a gente tem uma área de pesquisa para produzir um avião cada vez mais econômico, um avião que vai suportar mais passageiros, né, e vai ter uma ótima eficiência. Então a gente tem que fazer pesquisa da asa do avião, da turbina desse avião. Então, pode trabalhar dentro da área de pesquisa, pode trabalhar na área de estruturas, né? Então, dimensionamento, projetos de estrutura metálicas, né? Então, assim, é uma área muito vasta. A gente tem as usinas sucroalcooleiras também, né? Que tem a aplicação ali da engenharia mecânica, então que a parte de caldeira da nossa região, né? Então ali toda a parte de caldeira, né, a gente tem vasos de pressão, o processo em si da usina, né, todos os equipamentos que compõem a usina, parte de bombas, aí a gente pega usinas hidrelétricas também, que 90% da usina hidrelétrica são componentes mecânicos, né, a gente então tem parte de turbina, estudo da turbina, dimensionamento, fabricação, processo produtivo, e como eu disse também, né, tem muitos bancos também contratam engenheiros mecânicos por conta da base de cálculo que a gente tem, até antes de entrar nessas disciplinas específicas, né? E também agora a gente tem muitos engenheiros mecânicos trabalhando na área de vendas de empresas mecânicas, né? Então, por exemplo, uma empresa de compressor de ar, né? Quem que é a pessoa ideal para vender o compressor de ar? O engenheiro mecânico, porque ele entende, ele sabe do funcionamento, da manutenção, né? Sobre as peças. Então, a área de vendas também tem sido bastante procurada. E sem contar que é muita credibilidade, né? Você ser atendida por um engenheiro mecânico, muito bacana. E esse mercado de trabalho aqui no interior também está bastante aquecido? Ou você acha que isso está mais em grandes centros? Como funciona? Não, na verdade a gente precisa de engenheiro mecânico em todos os lugares. Então você pega as usinas de sucroalcooleiras que a gente tem aqui na região, a gente precisa de engenheiros mecânicos, né? E para várias partes, então para a parte de manutenção, desenvolvimento, processo produtivo, então tudo aí você tem a aplicação do engenheiro mecânico, né? E eu sempre costumo dizer, o que diferencia às vezes um pouco do interior, né, para grandes centros, às vezes é a cultura, né? Tá. Mas hoje em dia, né,
Quase tudo que a gente trabalha, a gente tem normas regulamentadoras, e nessas normas regulamentadoras, elas exigem a presença do engenheiro. Então, o engenheiro agora está em quase todos os lugares, né? Então, assim, o caminhão vai trabalhar numa obra, precisa passar por uma vistoria, o engenheiro mecânico, ele é apto, vai lá, faz a vistoria, vê se está conforme, né? Então, por exemplo, as caldeiras que tem nas usinas, né, precisa de manutenção, precisa fazer alguns ensaios, então o engenheiro mecânico que vai dar a manutenção, faz esses ensaios, né? Legal. Então, a aplicação do engenheiro mecânico está em todo lugar, né? Parte de refrigeração, ar-condicionado também, então essas empresas, então a gente sempre está presente. Essa região quente, né, que a gente tem. Agora, me fala uma coisa, Gabi, essa questão de estágio, que a gente sabe que é super importante. Aqui na Unifev, a gente tem a EJA Unifev, que dá um apoio, né, importante para os alunos. Esses alunos, eles estão conseguindo esses estágios, que a gente sabe que é fundamental, né? Então, os estágios a gente pode fazer de duas maneiras, né? Então, o aluno procura uma empresa, eu sempre comento para os meus alunos, pessoal, vocês estão de férias? Procura, sabe? Vai fazer estágio fora, procura estágio, nem que for de um mês, né? Então, as empresas aqui da região têm oferecido os estágios, bastantes alunos nossos têm feito estágio nas usinas sucroalcooleiras, muitos deles já trabalham lá, né? Então, já tem essa ligação. E a gente também oferece estágio dentro da faculdade. Então, se por acaso o aluno não conseguiu estágio, enfim, aconteceu alguma coisa, a gente também vai oferecer esse estágio para o aluno, para ele desenvolver aqui, para ele não sair sem essa experiência. Bacana. Agora vamos falar sobre a figura da mulher, né? Você aqui representando o curso de Engenharia Mecânica. É um curso que a maioria das pessoas acredita que seja uma área, né? Seja mais masculina, né? Essencialmente masculina. Isso está mudando, Gabi? Não vou negar. Ainda hoje, né? É lógico que o número de engenheiros mecânicos é muito maior do que de engenheiras, né? Sim. Na minha época, assim, era um pouco menos ainda, né? Era poucas meninas que faziam engenharia. Hoje está aumentando sim, aumenta a procura. Até porque começa a ser mais conhecido. Eu lembro que na minha época, quando eu fui fazer engenharia mecânica, até o pessoal da minha família falava, eles achavam que eu ia vestir um macacãozinho azul e trabalhar numa oficina de carro, né? Então, assim, tinha essa imagem. Hoje em dia não, né? As pessoas se informam mais, conhecem mais sobre o curso, e as mulheres também estão mais interessadas a partir para o mercado de trabalho, ter uma profissão diferente, né? As mulheres que gostam de exatas. Então, hoje sim está tendo um pouco mais de procura. Ainda é baixa, mas tem procura. E, meninas, não tenham medo, venham fazer engenharia. Nunca tive problema nenhum, sabe, dentro da engenharia, de sofrer preconceito nem nada. Eu acho que a gente tem que correr atrás do sonho, né? Então tem que buscar, ir atrás, assim, e seguir em frente, né? Por mais que tenha mais homens dentro do mercado, mas o mercado de trabalho, ele tá aberto para as meninas também. Legal, legal, muito bom, Gabi. Deixa então uma mensagem, você falou bastante coisa bacana aqui, mas conversa aí com o pessoal de casa, então. Por que fazer engenharia mecânica na Unifev? Bom, aqui na Unifev, né, além do curso de engenharia mecânica, a gente tem outros cursos de engenharia, o que contribui muito para a formação do nosso engenheiro mecânico, por quê, né? Então, como eu estava dando uma aula ontem, né? Estava dando uma aula de máquinas de fluxo, falando de bomba, e que casa com alguns assuntos da engenharia elétrica. Então, aqui a gente tem o curso também de engenharia elétrica, que vem contribuir para o nosso curso. Então, a gente consegue fazer nessa diversidade, conhecer um pouquinho de cada coisa dentro do curso. Bom, além disso, aqui a gente tem laboratórios, né? Então, a gente, além de oferecer todas as disciplinas teóricas, a gente tem grandes laboratórios, né? Então, a gente tem oficina, laboratório de resistência dos materiais, laboratório de fluidos, tudo para oferecer para o aluno, né? Não só o conceito teórico, a base teórica, mas também oferecer a prática. Como já foi dito, a gente também tem estágio para o aluno e nós já estamos preparando para o ano que vem para voltar com tudo depois dessa pandemia, né? Então, a gente tem várias novidades para o ano que vem, estamos começando aí com essa parte de pesquisa, vamos ter uma startup aqui dentro da faculdade, então tem várias novidades que vão contribuir cada vez mais para a formação do nosso aluno. Muito legal, Gabi. É isso mesmo. A Unifev, ela tem um núcleo de startups também recentemente inaugurado. Então, com certeza, agora a gente retomando, né, para o ano que vem, previstas as aulas presenciais. E aí, muita coisa bacana. Vamos repassar aqui, então, as engenharias que estão com as inscrições abertas no vestibular. É a engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Então, muito obrigada, Gabi, pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Tá certo. Fica então o nosso convite. Faça engenharia na Unifev. Você sabe qual é a instituição que dá show em educação? Isso mesmo, é a Unifev. Um centro universitário com 55 anos de tradição. Aqui você encontra professores altamente capacitados,
qualidade de ensino e uma estrutura que é um show à parte. Na hora de escolher, escolha a melhor. Unifev, aqui quem faz o show é você. Vestibular Unifev, prova 100% online. Estamos de volta agora com a professora mestre dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, Lilian Sanches. A Lilian que vai nos apresentar agora não é sobre Administração e Ciências Contábeis, embora esteja ligado, mas novidades que a Unifev vai apresentar aí para as inscrições do vestibular 2022. Então, conta pra gente, Lilian, o que vem por aí? Então, nós temos duas novidades para esse vestibular, né? Pensando no nosso mercado agora, pós-pandemia principalmente, nessa retomada dos negócios, no crescimento da nossa região, da cidade, e numa nova oportunidade aos alunos, a gente traz duas novas propostas. Uma é um curso de gestão de processos, né? Esse curso, ele vem com uma proposta de inovação, né? Com vistas ao processo, ao gerenciamento do negócio. E a nossa segunda proposta é o técnico em gestão financeira, né? A gestão financeira com uma visão em mercado financeiro nessa retomada, né? Então, análise de números, produção de informações financeiras que permitam esse desenvolvimento profissional. E assim, Fabiola, essas duas novas propostas, elas trazem um curso de 1.600 horas, que são 2 anos. Ah, bacana. Né? Isso é muito interessante, né? Essa agilidade, né? Isso. Então, formação. O profissional, ele entra para o curso e daí 2 anos ele já está pronto para o mercado, né? Com esse diferencial, seja com foco em processos, seja com foco na gestão financeira, né? E o que a gente procurou fazer, né? A gente traz cursos com valores acessíveis, né? Para que mensalidades atrativas, isso, né? Mensalidades atrativas. Então, olha, você parou de estudar, você quer se preparar para o mercado, em 2 anos, né, com uma mensalidade atrativa, você está pronto para esse mercado, você pode se recolocar ao mercado, ou você pode ampliar a sua atuação no mercado, né? Essa atualização é muito importante, né? Exatamente. Então, fiquei parado, ou acabei de sair da faculdade, né, quero ter alguma coisa rápida, um conhecimento importante, relevante e rápido. Então, a gente traz essas duas propostas, né? Muito legal. E o que tem de bacana nessas duas propostas também é a possibilidade de você continuar depois, seja como uma pós-graduação, né? Ou voltando para a faculdade em mais 2 anos e você conclui a administração. Que legal. Então, são duas propostas que trazem um retorno rápido, com um preço atrativo, né, e que te dão possibilidades de concluir depois a administração com mais 2 anos. Porque E ser formado em administração também, né? Aí Muito você tem legal. 2 graduações. Legal. Como a gente disse aqui, o curso de administração da Unifev é super bem avaliado, não é, Lilian? Então fica essa mensagem para o pessoal de casa. Aproveitem essas novidades aqui, né, Lilian? Deixa então essa mensagem final para todo mundo. Então, quero convidar vocês para conhecer, né, essas nossas 2 novas propostas, que é um curso de gestão financeira e um curso de gestão de processos. A gestão financeira, ela traz essa visão de gestão da parte financeira mais profunda para avaliação de resultados aí das empresas, né, avaliação dos números financeiros. E a gestão de processo busca uma interação maior, né, com os processos internos e externos da empresa, uma melhoria nesse processo, uma visão bastante específica, né? Com 2 anos você já está formado, né? Então, assim, uma proposta muito interessante. Convido vocês a entrar no nosso site, a verificar, né, todo o nosso conteúdo sobre o curso, como funciona a formação, quais são as disciplinas. E o que é legal falar também, né, Lília, essa questão de são cursos técnicos, mas oferecidos dentro de uma faculdade, com uma estrutura de faculdade e com professores aí super especializados, né? Exatamente, e ambos os cursos contam com laboratórios específicos. Bacana, muito legal mesmo, uma grande estrutura para vocês. E aí fica então essa dica como uma atualização, né, como um retorno ao mercado de trabalho. Faça então os cursos técnicos aqui da Unifev. As inscrições para o vestibular estão abertas. A você de casa, então, o nosso abraço. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho com a TV Unifev. Continue acompanhando a nossa programação. Hoje foi um coletiva super especial com coordenadores de cursos de graduação da Unifev, porque o vestibular está com as inscrições abertas. Então, invista em você, invista no seu futuro e venha para a Unifev. Até a próxima semana. Tchau, tchau.